vê, a gente precisa desses caras realmente? A gente foi campeão ontem, o Martínez fez falta, o Anchileri fez falta, ganhamos sem eles, velho. Quem perdeu foram eles, não foi o Corinthians. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. O Kaique está bem longe do Corinthians, tá? É um jogador que não interessou a diretoria corintiana por vários motivos. Vamos lá. Primeiro, né? É um jogador que poderia interessar o Dorival Júnior? Sim. Sim. É um jogador que o scout do Corinthians aprovou? Sim. Se dependesse do scout, estaria contratado. O scout do Corinthians aprovou o nosso querido aí é Kaique, tá? Kaique com I, né? Kaique com I. E então, olha só para vocês, né, entenderem, né, o que tá acontecendo. O Corinthians, ele não tem interesse hoje no Kaique, porque o Corinthians não quer recuperar um jogador para o Bahia. O Corinthians foi bem duro na nota oficial com o Bahia. Vocês lembram disso? O pessoal trata o Corinthians como nada no mercado. Vamos lá, eles estão precisando. Não tem... Cara, foi ótimo isso. Por quê? O Corinthians fez de tudo para o Cauê Furquim ficar no Corinthians. Esse empresário do Cauê, que se chama Fred, ele tinha informações privilegiadas, porque trabalha com o jogador, né? Ele vai lá, usa de persuasão para cima do Cauê. Um jogador que o Corinthians gastou, investiu, foi lá e tirou o cara do Corinthians, tá? Foi lá e tirou o cara. O cara vem, leva o Cauê Furquim embora. Uma grande revelação do Corinthians, que inclusive tá jogando no Bahia. É titular lá. Tá? Vê se é o Kaique que é titular. Não. Ele que já tinha as suas ligações lá, a sua influência no Grupo City, porque o Kaique, inclusive, treinou no Manchester City, pega o Cauê Furquim do Corinthians, coloca no Bahia, o Corinthians, pô, velho, tudo que investiu, perdeu o jogador. Aí o Corinthians solta a nota contra o Bahia, entra na justiça contra, né? Enfim, todo mundo sabe o que está acontecendo em relação ao Grupo City. O Corinthians tem um BO para resolver com o City na justiça. E aí o cara vem agora, quer que o Corinthians recupere um jogador para ele que não está jogando lá. Com uma obrigação de compra ou uma opção de compra com valor bem alto para lascar com o clube, para ferrar com o Corinthians. Por quê? Você recupera o cara, ele joga, é como se você estivesse pedindo, né? Me ajuda, por favor. Você recupera o jogador pro Corinthians, você recupera o jogador pro Bahia, no final do ano você não consegue comprar, porque se você comprar é loucura, um valor absurdo. Ele volta pro Bahia recuperado, ele, empresário do Cauê Furquim, do Kaique, fica com os dois jogadores lá. Legal, né? Legal. Entendeu? Legal. Aí ele fica com os dois lá, né?
Ele fica com o Furquim e fica com o Kaique lá, os dois, pro Bahia. E o Corinthians se lasca. E o Corinthians vai negociar com um jogador com um empresário que tirou um jogador do Corinthians né? Enfim, você sabe tudo o que aconteceu em relação a Cauê, Furquim, Corinthians e Bahia. E Grupo City. Então, o que o Osmar fez, né? Meu irmão, quando foi oferecido, o Osmar ficou sabendo, com ele nós não negociamos. Com esse camarada nós não negociamos. Pô, o Osmar foi brabo, velho. E tem outra coisa, hein? Você traz o Kaique para concorrer com o Caio César, que estreou bem. Você traz o Kaique para concorrer com o Diego. Simplesmente você some com o Dieguinho. Você some. Né? Você vai pegar o Dieguinho e vai devolver para a base. Porque ele vai virar a quarta, quinta opção. E aí você põe um jogador do Bahia, né? Enfim. Então, meu irmão, o Osmar chegou e falou, ó, bateu na mesa, tapa na mesa, falou, chega, com esse daí nós não negociamos. Vamos falar do Anchileri? O Anchileri é o seguinte, o Corinthians, ele reabriu negociações com o Anchileri, e agora o Corinthians está acima da carne seca, meu irmão. Se esse for o ditado correto, né? Porque eu sou daqueles que falam que o último que saiu fecha a porta. Criou 2 jogadas em 15 minutos, o Léo. O Anchileri é o seguinte, o empresário do Anchileri tirou um título dele. Era para ele ter sido campeão da Supercopa. Você vê que a gente não precisa ser refém de ninguém? A gente não precisa se humilhar pro empresário do Kaique que tirou o Furquim do Corinthians porque a gente precisa de um ponta. A gente foi campeão ontem sem o Anchileri e sem o Martínez. O Corinthians é mais importante que todos. Entendeu? É isso, velho. A gente não precisa ficar se humilhando. A gente tem que ter um pouquinho, sabe, de amor próprio. Eu tenho falado isso há muito tempo. Você vê, a gente precisa desses caras realmente? A gente foi campeão ontem, o Martínez fez falta. O Anchileri fez falta. Ganhamos sem eles, velho. Quem perdeu foram eles. Não foi o Corinthians. Entendeu? Não foi o Corinthians. O cara poderia ter um título a mais na carreira. O Anchileri. E ele sabe disso, né? Ele sabe disso, porque ele foi cobrar o empresário dele. Ele falou, pô, estamos em fevereiro, não vai me arrumar nada? Tudo porque o empresário dele queria uma comissão. Eu não vou falar o valor, mas a comissão é maior do que o Corinthians tinha que pagar para o Alisson. Pagar para o São Paulo para liberar o Alisson. Só para vocês terem uma ideia. E aí, às vezes, a pessoa fala, por que não renovou? Por que, meu irmão? Porque não dá para ficar também aceitando o que todo mundo quer. Os caras vêm aí, mete a faca no pescoço e fala, vai, meu irmão, eu quero tanto. Não é assim. Não é assim. Tem que ter, bom, tem que chegar e, sabe, e mostrar que as coisas estão mudando. Agora o Anchileri tá cobrando caro, e agora ele voltou a negociar com o Corinthians, só que agora o Corinthians falou o seguinte, ó, se quiser o salário é o mesmo. Porque o Corinthians tinha até oferecido um aumento antes. Se quiser, agora o salário é o mesmo. Entendeu? Que já é um baita de um salário para o Anchileri, que tem, né, 31 anos, vai fazer 32 agora em março. Entendeu? É isso. Então, o nosso querido Anchileri, né, que o meu amigo argentino falou que é Anchileri, só eu falo Anchileri, né, velho? É ridículo isso. Mas ele falou que a pronúncia certa, eu tô seguindo ele, né? Eu tô seguindo ele. Então ele falou que a pronúncia certa, eu tô seguindo. E agora, essa semana tem uma reunião marcada, ou é amanhã, terça, né? Ou nesta terça ou quarta, para ver se avança. Porque o Anchileri vai ter que aceitar se quiser, vai ter que aceitar o que o Corinthians já pagava para ele, e eles vão discutir também tempo de contrato, porque o Corinthians está oferecendo 1 ano. Mas aí eu já falei na hora do almoço e vou repetir para a audiência, porque às vezes não é a mesma audiência, né? Se o cara pedir 2 anos, o meu filho é que o Corinthians vai acabar aceitando. Entendeu? Vai acabar aceitando.
Então, pode ser que tenha aí o Angileri por 2 anos, vai saber. Então, assim, não estou dizendo que vai renovar, tá, gente? Estou dizendo que porque é o que as pessoas entendem, né? Aí você fala, ó, tá negociando, já ó, fechou. Não, não é assim. Então vamos aguardar. Mas eu considero um bom nome para a lateral esquerda. Claro, eu gostaria de que fosse o Cuiabano. O Cuiabano joga muito, 22 anos. Eu gostaria que fosse o Cuiabano. Entendeu? Eu gostaria. Mas não é, né? Não sendo, não sendo o Cuiabano, não sendo o Cuiabano, vai ter que ser outro. E eu acho que o Angileri é um bom nome. Por quê? Porque ele tem uma característica totalmente diferente do Bidu. Então, se você quiser mudar, né, a característica durante o jogo, você tem outro. Por isso que eu falei uma coisa aqui, teve gente que não entendeu. Eu só não gosto de quanto. Eu só acho que o Pedro Raul ganha muito. Mas muita gente não entendeu quando eu disse, pô, legal ter o Pedro Raul no elenco. Pô. É que assim, eu assisti a NFL, enfim, faz tempo que eu não assisto. Cara, o esporte, e vocês sabem tanto que eu gosto de tática, eu fico pensando como treinador, meio estrategista. No meu time, eu gostaria de ter um Pedro Raul no elenco. Eu não gostaria de ter um Pedro Raul recebendo 720 mil por mês. Aí não. Mas eu acho interessante, pô, uma característica totalmente diferente. Bola na área, Pedro Raul lá no segundo andar, se precisar, entendeu? Se precisar, você, né? É isso, entendeu? Eu acho uma característica interessante. Não estou dizendo que ele é craque, que ele merece ser titular. Estou dizendo que é bom você ter jogadores com características diferentes. O Angileri tem uma característica totalmente diferente do Matheus Bidu, que é agudo, que é intenso, motorzinho, que corre, né? Só que o Matheus Bidu, que evoluiu bastante na marcação, né? É um jogador que é mais baixo, numa bola aérea, numa bola aérea, o Angileri é melhor, entendeu? Às vezes, na marcação, o Angileri é melhor, tem mais senso de posicionamento, de fechar linhas, tem tudo isso. Então, precisamos de banco, né? Igual vocês estão falando, entendeu? Nós precisamos melhorar o elenco. Então, eu acho interessante. Se oferecer o mesmo valor que ele ganhava, cara, eu sou totalmente a favor, velho. Eu sou totalmente a favor, tá? Que o Corinthians renove com o Angileri, tá? E vai renovar mais barato. Por que eu escrevi mais barato aqui, o Doglão da Massa colocou? Por quê? Porque o Corinthians fez uma proposta para ele, aumentando o salário dele. E ele recusou. Então, se ele quiser agora jogar no Corinthians, ele vai ter que aceitar o que ele ganhava. Então ficou mais barato. Porque se ele aceita, tinha renovado com o aumento. Mas ele achou que tinha coisa da Europa, porque o empresário dele falou, não, tem coisa da Europa, não acerta não fecha não. Entendeu? É isso, velho. É isso. E o empresário do cara tirou um título dele, que ele poderia ter sido campeão da Supercopa, entendeu? Poderia estar lá doidão no avião junto com o Carride, falando bobagem. O Carridião lá. O Carride é meu malvado favorito, a voz igualzinha, né? Vocês viram? Não quero ir, né? Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Papi queria Alisson. O Corinthians não tem dinheiro, não vai contratar. O Papi queria comprar a Alisson por 1 milhão, não vai contratar. Não vai. E ele falando do Martínez, né? Martínez, onde está? Martínez, onde está? Muito resenha, né, velho? Sem filtro nenhum. Pô, caso que eu rachei o bico, eu vi várias vezes esse vídeo aí, velho. Cara, os caras são muito loucos, né, velho? E tem que ter isso também, né? Futebol também é resenha, né?